Muito bem, então nós já falamos sobre os temperamentos, já falamos bastante, muito. Mas hoje trataremos acerca de Moisés, como melancólico. Segundo o autor do livro, e tudo que eu falo é segundo o autor, é ele que, né? Esse é um dos temperamentos mais ricos, mais privilegiados, com respeito aos talentos, ao perfeccionismo que geralmente a pessoa que tem esse temperamento possui. É uma pessoa que é muito mais sensível às emoções de todo tipo, tá? E um dos perigos que esse pensamento corre é se entregar à ideia pessimista. O melancólico, ele tem essa natureza de sempre ver as coisas muito difíceis, tudo é muito complicado, tudo é muito desanimador. Então o melancólico, ele tem essa tendência, né? E essa tendência acaba por inibir o potencial que ele tem, porque se ele tem todo o potencial, mas ele vê tudo com muita dificuldade, esse potencial que ele tem pode ficar inibido. Em geral, ele não é extrovertido, tende a ser genioso, crítico e egocêntrico. Então, geralmente, a pessoa que é dotada, né, desse temperamento, ela é geniosa. Às vezes a gente vê, eu conheci muitas pessoas que exerciam cargos diferentes, às vezes maestro, pessoas que lidam muito com a música, não música popular, mas música. Geralmente os músicos, eles às vezes tendem a ser melancólicos. Primeiro porque é uma área que exige muita concentração, que exige muita dedicação. E isso é algo que para o melancólico é mais fácil, ele focar a vida em alguma coisa, para ele é muito mais simples do que para um outro temperamento. Então, geralmente eles são geniosos, são críticos, são perfeccionistas, ninguém está fazendo direito, ninguém faz nada bom, essa é a ideia deles. E eles também, só que isso ele vai aplicar ele próprio, porque mesmo quando ele fizer o melhor, ele ainda não vai estar satisfeito com aquilo que ele fez. Então, nunca vai chegar chegar assim, para ele chegar numa condição de satisfação, isso é muito mais penoso, muito mais demorado. O melhor para um melancólico cristão é se apegar fortemente à palavra, pondo em prática textos que lhe dê segurança, né? Tipo lá, tem de paz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Ou então pegando lá de Pedro, capítulo 5, 1 de Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Textos como esses para ele descansar o coração, coisa que ele naturalmente, facilmente, ele não consegue. O autor menciona alguns melancólicos no livro, ele menciona, na visão dele lá, Jacó, Salomão, ele tem como melancólico, Elias mais claramente, a gente vê alguns textos que isso mostra, Eliseu, Jeremias, você lê o livro de Jeremias, são lágrimas ali, sempre, né, ele destacando esse lado. Daniel, João Batista, provavelmente esses todos eram melancólicos segundo o autor, mas ele separou Moisés aqui para a gente estudar, por ser ele um dos mais famosos. Moisés teve um crescimento espiritual progressivo, os primeiros 40 anos ele viveu dentro da cultura egípcia, dentro daquilo que era o mais elevado de conhecimento no Egito. Os outros 40 anos ele passou pastoreando ovelhas do seu sogro, lá Jetro, né, no deserto, pastoreando ovelhas, um contexto completamente diferente dos primeiros 40 anos, né? E apesar dele viver no Egito, ele viveu separado de tudo quanto é superstição, que era muito comum na cultura e na religião egípcia. Mas o temperamento de Moisés, ele começa a mostrar desde as primeiras linhas que começa a tratar da vida dele já adulta. Primeira coisa que ele destaca de Moisés é que Moisés é abnegado. O que é uma pessoa abnegada?
Abnegado é uma pessoa que ele é dedicado ao extremo. Essa pessoa ela é uma pessoa abnegada à família, se dedica extremo à família, ou à vida profissional, ou a algum esporte, enfim. Abnegado é alguém que se sacrifica por aquilo que ele se envolve, que ele investe por alguma causa, ou pelas causas dos mais fracos, por exemplo. Moisés expõe todo o conforto, ele se desfaz de todo o conforto, de toda a reputação que ele tinha. Ele abriu mão disso. Lá em Êxodo capítulo 2, versículo 11, Êxodo 2, versos 11 e 12, para nós lermos. Êxodo 2, versos 11 e 12. Tá? Diz assim, naqueles dias, Êxodo 2, 11 e 12. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. A gente vê Moisés se mostrando que é alguém que se condoía pela causa do outro, do mais fraco, causa do seu povo. E isso era alguma coisa que iria trazer uma implicação tremenda naquilo que ele vivia, nos privilégios que ele tinha, na sua condição de filho ali da filha de Faraó. Isso iria afetar. E ele abriu mão. Nós vemos lá na carta aos Hebreus, que lá em Hebreus lá se declara, quando fala dos heróis da fé, que ele, por amor a essa causa, ele abriu mão de tudo aquilo que ele podia desfrutar no Egito. Então, Moisés era alguém que, com esse temperamento, era alguém que se sacrificava, que abria mão com facilidade por conta daquilo que ele defendia. O autor cita um exemplo aqui de Albert Schweitzer. Não sei se vocês já ouviram falar. Albert Schweitzer foi um músico, tem hinos maravilhosos, tem hinos dentro do contexto cristão, e ele era um músico, exímio músico, e ele foi fazer medicina, da medicina ele ir para a África e lá trabalhar com povos pobres que não tinham mesmo como pagar o trabalho dele. Então era alguém dentro dessa linha também, não podia ser alguém espontâneo e alegre, era alguém dentro desse temperamento, que é dedicado, que abre mão de si, que foca um objetivo e dá a sua vida pelo objetivo. Então nós vemos aqui também alguém que teve essa capacidade. É o que diz lá em Hebreus, quando Moisés ele abriu mão das riquezas para se render e trabalhar em prol da causa lá dos menos favorecidos, no caso, os escravos judeus. Ele podia simplesmente pensar, olha, eu vou continuar aqui no Egito, vou tentar continuar aqui nesse meu cargo importante e tentar ajudar o povo a fazer um jogo aí, usar dessa, mas ele sai, ele abre mão de tudo, ele se expõe e vai sofrer que nem os escravos, só que não sofreu porque ele foi perseguido e fugiu para outra região. Mas era alguém que tinha ele era abnegado. Nós vamos ver isso até mesmo enquanto ele está tirando o povo do Egito, muitas situações que o povo se voltava contra ele, que até Deus falou, olha, deixa eu fazer de você uma nação melhor. Ele, não, mas o Senhor tirou esse povo, o que vão dizer? E ele se colocava na brecha, se intercedia para que aquela missão dele, aquilo que ele começou, fosse levado até o final. Abnegado. Também ele coloca aqui sobre Moisés, complexo de inferioridade. É interessante que o melancólico, ele sempre de um lado ele é crítico, de um lado ele é perfeccionista, mas por essa mesma crítica e perfeição que ele exige dos outros, ele cobra dele e ele se sente menos porque ele não consegue
satisfazer a si próprio. Então ele tinha complexo de inferioridade aqui. Por vezes, os talentos do melancólico, diz o autor, são negligenciados por conta desse sentimento. Primam pela perfeição, mas sempre se sentem em falta. Moisés revelou rapidamente este lado desde seu chamado. Lá no capítulo 3 do livro de Êxodo, quando você lê, apenas recordando aqui, nós vemos quando Deus o chamou. E como Moisés tentou de todas as formas se esquivar. Como ele dizia, olha, eu não tenho condições, eu não sei falar direito, mas o que vai acontecer quando o faraó perguntar isso? O que vai acontecer quando eles perguntar o teu nome? Como é que eu vou fazer? Eu sou pesado de língua, eu sou pesado de boca, alguns até, aliás, de língua, alguns até entendem ou creem que Moisés, quem sabe, tivesse lábios leporinos, que é a língua presa, quem sabe é isso que eles quis dizer pesado de língua, etc. Curiosamente, até um dos atores que fez o papel de Moisés no cinema, ele tem o lábio leporino, acho que é Stacy Kitt, alguma coisa assim, Stacy Kitt, um ator que ele tem o lábio leporino e ele que fez o papel de Moisés, talvez por conta dessa ideia que alguns têm, quando ele diz, eu sou pesado de língua. Então ele talvez tivesse a língua presa. Como que eu vou falar? Como que eu vou discursar? Talvez fosse alguma coisa assim. Mas o fato é que ele tenta fugir de todas as formas. Quando ele não vê mais jeito, ele fala assim, ele diz ao Senhor, Senhor, envias aquele que has de enviar, menos a mim. Ou em qualquer um outro lá para fazer a tua obra, menos a mim. Quer dizer, e era Deus, era o Senhor que estava dizendo para ele ir, mas ele resistia. Então, ele geralmente, o melancólico, ele sempre se acha, ele é perfeccionista, mas ele se acha incapaz de fazer aquilo que tem para fazer. Mas, à medida que faz, ele vai desenvolver com perfeição, como foi com Moisés. Então, ele fugia de todo jeito disso. Uma outra coisa, né, ele fala que ira reprimida, né, o melancólico é diferente do sanguíneo, de um colérico que expõe logo o que tem, já briga, fala, discute. O melancólico, ele acumula, ele guarda, né? Ele tem uma ira reprimida, diz aqui. Moisés era, conforme diz a Bíblia, o homem mais manso da face da terra. É isso que diz lá em Números capítulo 12, verso 3, por ali. Mas por conta das suas repressões, o que acontece, né? Ele menciona aqui, é alguém que vai interiorizando toda a ira, toda a mágoa. Só que isso acontece, isso leva, em algum momento, isso vai vir tudo de uma vez para fora. Então, é uma explosão, por conta desse acúmulo de sentimentos, de mágoas, de ira, de situações, ele explode. E nós vemos também isso na própria vida de Moisés, né? Tem hora que ele explode isso. No capítulo 32 do livro de Êxodo, versículo 19, 32, 19, alguém quer ler para nós? Pode ler aí. Levanta a mão, está com você aí, Lucas, está com o Lucas lá, levanta a mão e lê 32, 19. Opa, aí, calma aí, Guaraci. Espera um pouquinho aí que eu vou abrir aqui meu copinho também. 32, 19. Tá. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. Isso, Moisés aqui irado, né? A gente vai ver que teve outros momentos que ele, mesmo melancólico, ele reteve a ira e tinha situações que provocavam demais. Então ele acendeu-lhe a ira, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Eu não sei, né? Eu não sei o que você faria. Você está descendo do monte lá, foi Deus que te deu aquelas tábuas de pedra.
né? E para você, acho que antes de jogar, eu acho que antes de jogar aquela pedra e quebrar, eu ia pensar, mas foi o Senhor que escreveu, foi o Senhor que escreveu isso, né? Mas a ira dele diante da situação, ele não pensou, ele quebrou, né? Alguma coisa que foi escrita pelo dedo de Deus, a gente lê isso posteriormente, mas ele arrojou das mãos e quebrou as tábuas. Então nós vemos aqui Moisés obrigado. Moisés aqui irado, né? Um melancólico irado. Números 20, versículo 8 também menciona alguma coisa. Números 20, versículo 8. Vamos ver. Pode ler alguém. Tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber a congregação e seus animais. Pode ir lendo, vai lendo. Então Moisés tomou a vara e diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Vai em frente. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouve agora, rebeldes. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Vejam só, Moisés estava irado aqui o texto não está dizendo, mas as atitudes vão mostrando. Ele estava irado por quê? Porque isso estava acontecendo porque o povo mais uma vez tinha murmurado por falta de água. Não era a primeira vez. Moisés estava já irado com isso. O Senhor vai falar, olha, vai lá e fala a rocha. O que ele fez? Primeiro chamou, olha, seus rebeldes, vocês acham que vai sair água da rocha? Feriu a rocha, bateu 2 vezes com a vara na rocha, como que ali, expressou a sua ira. Por conta desse fato aqui, Moisés não entrou na terra prometida depois. Porque o Senhor diz, você não me santificou diante do povo, você não vai ver a terra prometida. Então nós vemos aqui Moisés nesses momentos, embora melancólico, mas ele tem os seus momentos de ira. E ele explode também nesse momento. Mas quando nós olhamos a história do povo ali no deserto, ele como líder, tudo era ele, tudo caía sobre ele. É você que quer nos matar, é você que nos tirou do Egito, é você que nos trouxe para cá e não tem água, é você que trouxe para cá e não tem carne, a gente já não aguenta esse maná. Então, Moisés ele vai recebendo isso. Então, nesse momento, ele mais uma vez, ele está aqui nessa explosão. Ouvi agora, rebeldes. O Senhor só disse para ele, vai lá e fala a rocha. Fala aí a rocha, né? Está lá no verso 8. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, falai a rocha, e dará sua água. Era isso que ele tinha que fazer. Ele foi lá, chamou todos os seus rebeldes. Ele não falou nada disso, mas ele foi lá, já estava indignado, foi lá, falou e teve toda uma situação. Então, o melancólico, às vezes, ele pode ser calado, quieto, introvertido, vai ouvindo e vai acumulando, vai suportando isso, suportando aquilo, mas o que acontece? Ele faz uma coisa que outros temperamentos talvez não façam. Ele acumula a pressão, ele acumula a ira, ele acumula a amargura, ele não vai falando o que ele pensa, ele não vai, à medida que acontece, ele já passa que nem um sanguíneo, que nem um colérico, ele vai acumulando. Só que um dia,
Isso vem. E quando vem, vem de forma descontrolada. Então, geralmente, eles têm essa ira reprimida. Outra coisa que ele também menciona sobre os melancólicos, aqui Moisés, a depressão, né? Ou sinais de depressão. Isso é muito comum no melancólico, né? Para ele passar horas, dias calado, parado, longe do ambiente social, para ele isso é muito tranquilo, né? Um sanguíneo não aguenta isso. Um colérico, talvez um fleumático que é meio desligado, não vai nem, faz isso sem pensar. Mas o melancólico, ele tem essa facilidade de dar sinais, pelo menos, de depressão. Em certas ocasiões, Moisés chegou à beira do desânimo. Lá no livro de Números, ele menciona aqui, Números 11, versículos 10 em diante, 11, 10 em diante, nós vemos aqui uma situação, né, quando Moisés acha pesado o seu cargo, né? É interessante, ele foi alguém que poucos personagens experimentaram tanto a presença de Deus, tanto Deus próximo, como Moisés, né? Deus mesmo fala, olha, com ele eu falo face a face. Mas isso tinha momentos que nem isso amenizava para Moisés a carga que ele carregava, né? E aqui no versículo 10 em diante, de Números 11, alguém quer ler? Só levantar a mão aí, olha lá, já tem alguém ali. Números 11, 10 em diante, vai lendo. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu povo, ao teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas? Leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que, sob juramento, prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne, que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, e eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Tá, a gente vê aqui Moisés se rendendo, olha, me mata, assim eu não vou viver toda essa situação, me mata, eu não aguento o peso. Como eu disse, é uma coisa muito interessante isso, né? Ele tinha tanta consciência, ele tinha tanto para ver que era Deus que conduzia o povo e não ele, mas ele trazia para ele próprio a carga do povo. Né? O melancólico, ele tem essa propriedade de sofrer por aquilo que não precisa sofrer, por aquilo que não é dele. Ele estava aqui se lamentando, ele tinha que, olha, isso aqui é o povo de Deus, tem hora que a gente tem que falar, olha gente, eu não aguento os problemas, mas olha, mais do que meu é o povo de Deus. Mas ele não conseguia viver dessa maneira, ele trazia para ele, né? Eu sozinho não posso levar todo este povo, me é pesado demais. Deus nunca disse que era ele que ia levar esse povo sozinho, mas ele tinha como eu estou carregando. Então, o melancólico tem essa coisa, olha, eu que faço, eu que tenho que fazer, eu que tenho que carregar. Não,
mas é próprio desse sentimento de foco, né? De estar ali, de coração, de alma, naquilo que está fazendo. Então ele toma para si aquilo como se fosse ele, dependesse dele, como se... E Moisés toma, e ele não suporta. Se torna insuportável mesmo a carga. Tem coisas que, se você não abrir mão, se você não entender que não é você, você vai se desesperar, você vai entrar em... O que eu vou fazer? Moisés vivia essa situação algumas vezes, né? Por conta dessa tendência de fazer isso, né? A Bíblia menciona também aquela passagem de Elias, em que Elias, após derrotar, Elias derrotou 450 profetas de Baal, fez lá um milagre extraordinário, ele orou e Deus desceu fogo do céu, consumiu tudo, enfim. Logo em seguida, o que acontece? A rainha Jezabel fala, é assim, eu vou matar, ele não vai viver mais um dia. O que acontece com Elias? Elias entra numa depressão imediatamente, vou morrer. Não sou melhor do que meus pais. Então, essa questão melancólico, ele é muito levado a uma situação de derrota, de que não vai dar certo. Ele pode ser facilmente levado a isso com mais facilidade que outros temperamentos. Então, sinais de depressão ou sinais pode ser visto na vida do melancólico. Bom, finalmente ele aponta aqui algo que a gente tem falado muito, né? O perfeccionismo do melancólico. Deus fez uso dessa característica de Moisés também, e é muito percebida no livro. Quando você lê, quando você lê é aquilo que você não gosta de ler na Bíblia, quando começam os detalhes das coisas do templo. Olha, essa medida, olha, janelas com fasquias, olha, aquilo ali tem que ter assim, olha, tem um detalhe lá no candelabro que tem que ser. Gente, tem que ser um melancólico mesmo para ver esses detalhes todos e gravar. Se fosse um fleumático, não ia saber, ele ia descer do monte, nem ia lembrar mais direito o que ele viu lá, o que Deus mostrou. Mas o melancólico, ele trouxe aquilo tudo com detalhes. Quando você lê a Bíblia, você olha lá os detalhes, não sei quantas bacias, não sei quanto de cobre, e tinha que o candelabro, numa das hastes do candelabro tinha que ter amêndoas assim, flor. É um negócio que só um melancólico mesmo para ver aquilo e lembrar o que ele viu. Então, esse lado de Moisés é muito claro nesse trabalho que ele trouxe de Deus, a meticulosidade das leis. Olha, gente, aquilo lá. Se um animal tem unha fendida, assim pode comer. Se o outro animal tem unha fendida, mas não tem não sei o que, não pode comer. Se o peixe tem escama, se tem barbatana. Sou melancólico para escrever esses detalhes todos lá e trazer isso aqui. A gente outros temperamentos não são tão detalhistas, ou não dão valor aos detalhes. Então, mas o melancólico, ele é mais perfeccionista, né? É por isso que o melancólico, geralmente, o músico, ele se dá bem na música. Música é detalhe. Música, quando aquilo lá é um negócio de louco, né? É um negócio de louco. Uma pauta, uma partitura, aquilo ali não é para gente normal, tem que ser melancólico. Aquilo tem que ser melancólico para olhar ali, umas fermatas. Esse aqui tem 2 tempos, esse aqui é 3. Você fez 2 tempos a menos, tem que pôr um tempo. Só um melancólico para perceber essas coisas. Mas Moisés traz esses detalhes em tudo que ele escreve. Ali tem coisas que ninguém gosta nem de ler. Nossa, para que repetiu, está lá. E repete, para cada tribo um negócio. Ele repete, para cada tribo vem ali. Então, são detalhes. É esse perfeccionismo que é necessário, que às vezes a gente não tem. Por isso que é bom você tem que ter gente de todo tipo com você, para te suprir naquilo que você não tem, para te ajudar naquilo que você
não faria. Por isso que cada um é importante. Até mas o colérico só vai brigar. Deixa, tem hora que vai precisar de alguém brigar e é bom ter um colérico por perto. Então, não despreze nenhum dos temperamentos. Tá? Mas o fleumático não vai fazer nada, não se anima. Deixa, tem coisa que ele vai fazer melhor do que os outros, porque ele vai ter mais, ele vai suportar as pressões. Deixa ele lá. Então, cada um tem o seu potencial. Cada um tem a sua força, a sua importância. Não tem o mais importante, menos importante do que o outro. Então Moisés ele tinha no seu melancólico, ele tinha essa questão de perfeição. No começo era só ele que julgava os 2 milhões. Era ele que julgava, não tinha ninguém mais para julgar. Fazia filas lá durante o dia, sei lá, alguém rasgou a roupa do outro lá. Pronto, entra na fila lá para falar com Moisés, ver o que vai fazer. Olha, a ovelhinha do outro lá, sei lá, se prendeu na cerca que o outro armou, pronto, está lá a causa. Moisés passava o dia lá para julgar o povo, até que um dia chegou o sogro dele e falou, Moisés, ele falou assim, para com isso. Ele não falou assim, não, mas foi, Moisés, você vai morrer se você ficar julgando esse povo, põe mais gente para julgar. Ensina o que você sabe para outros fazer o que você faz, e você fica só com as causas mais graves e tudo mais. Mas ele falou, tá certo, é isso mesmo. Aí ele pegou, mas ele é isso, ele vai assumindo. Ele não tem essa de delegar. Por quê que o melancólico não gosta de delegar? Porque na mente dele, é ele que sabe fazer. Só ele que sabe fazer. Então ele critica, ele é muito crítico dos outros, porque a visão de perfeição que ele tem, de tudo tem que ser muito certo, ele critica os atos, critica as decisões, critica as maneiras, porque ele é que sabe como as coisas têm que ser. Então, mas ele tem essas propriedades importantes, como teve aqui na vida de Moisés. Alguma colocação, alguma palavra sobre isso até aqui? Não? Fala. Opa, microfone aqui. Espera aí, Magali. Olha, Magali. Guaraci. Pastor, por você está com o senhor. Pastor, eu quero saber o seguinte, se há a possibilidade de uma mesma pessoa ter mais de um temperamento, né? Ser melancólico e fleumático, melancólico. Sabe assim, se é só um, se pode ter 2, 3, ou todos. Tá bem? Nós já falamos sobre isso, né? Desculpa, pastor. Sem problema. A gente já falou, mas é sempre bom lembrar que outros às vezes não atentaram. Mas sobre os temperamentos, o temperamento, nós temos um temperamento que prevalece, geralmente é o que mais prevalece. Mas ninguém é só melancólico, só fleumático, só colérico ou só sanguíneo. Nós somos uma composição. Por quê? Se pegar a teoria de Hipócrates, que isso tem a ver com a bilis preta, amarela, tal, embora alguns possam produzir mais, e isso influencia mais o temperamento, outros produzem menos, mas todo mundo produz bilis. Todos nós produzimos a bilis, preta ou amarela, todos nós produzimos a fleuma em alguma medida, todos nós temos o sangue, o sanguíneo, essa pulsação do sangue em alguma medida, então ninguém é puramente um, porque todos nós temos de tudo. Agora, por conta dessa questão biológica, prevalece, segundo ele, tudo isso segundo a teoria dele, prevalece um temperamento. É por isso que a gente, quando lembra de uma pessoa, às vezes, a gente tem em mente um perfil dela. Mas ela não é só isso. Um dia você pode ver um melancólico extremamente irritado, você fala, esse camarada é colérico. Alguém fala, não, eu conheço ele não é isso, ele está sendo isso porque alguma coisa, então é isso.
né? O sanguíneo que é agitado, que é alegre, que é brincalhão. Você pode pegar ele um dia que a coisa deu errado, ele está lá triste, acabrunhado, você fala, esse camarada deve ser melancólico. Não, é uma situação, mexeu com um lado. Então, todos nós temos essa, mas só que tem um temperamento que aquele é o que mais marca na vida daquela pessoa, né? Então, vai ter um dia que ele se aborreceu, vai ter um dia que ele estava alegre, vai ter um dia que estava triste, mas é isso, tá bom? Muito bem, vamos lá para o fleumático agora, Abraão, o fleumático. Vamos lá, segundo o autor, e ele menciona, ele que cita Abraão como fleumático, os fleumáticos são pessoas mais fáceis de conviver. Em geral, possuem uma natureza calma e sossegada. Essa calma o faz conservador, não precisa mudar nada, deixa tudo como está, que está muito bom. Então, sossegado. Por não ser extrovertido e se expor, ele não é de se expõe, o sanguíneo se expõe logo, sanguíneo, colérico, logo se manifesta. Por não ser extrovertido e se expor, e as suas fraquezas, assim como as suas qualidades, não são muito perceptíveis. Por quê? A personalidade do fleumático é meio... né? Você vê logo o sanguíneo, você vê logo o melancólico, vê logo o colérico, vê logo o melancólico, mas o fleumático, ele não se expõe assim muito as emoções. Pronto, não expõe muito as emoções. Entre as suas fraquezas está a sua desmotivação, displicência, desatenção, omissão, desinteresse, indiferença. Então, o fleumático, ele tem essa questão de ser indiferente, né? E todo mundo se anima, ele não se anima tão fácil, todo mundo está chorando, ele está ali, ele não sente tanto a ponto de chorar, todo mundo está achando o máximo, ele está olhando e está, às vezes, até zombando do pessoal achar o máximo. Então, ele é indiferente. Muitos são professores, humoristas, escritores, diplomatas. Então, são profissões que lidam com pessoas, ele se dá bem nisso, segundo o autor. Jamais se oferecem como líderes, mas têm uma capacidade latente de liderança devido ao seu modo gentil de relacionar-se sem criar atritos. Então, ele não cria atritos por quê? Porque para ele, pode ser assim? Pode. Pode virar para cá? Pode. Pode subir? Sobe. Pode descer? Desce. Desde que não fira os pontos ali cruciais, ele aceita, ele é maleável, ele é que nem um bambu. O bambu leva para lá, traz para cá, né? Então, outros temperamentos já são mais definidos, né? Um colérico, se ele tem uma ideia, essa é a ideia que eu vou defender, né? Ele vai defender aquilo. Mas o fleumático, então isso facilita esse relacionamento. Em geral é cordato, mas uma vez sob pressão, ao defender um ponto, pode tornar-se inflexível. Então, é a realidade, acho que de todos, né? Então, ele, dependendo do ponto que se está envolvido, ele pode se tornar inflexível. Diversos personagens bíblicos parecem ter tido uma dosagem desse temperamento. O autor aponta aqui Noé, né? Noé, dentro daquela geração, ele está lá, ele começa a construir uma arca e tal. Aparentemente era um personagem que não...
não machucou ninguém, nem foi machucado, construiu a arca e tal, de boa lá com a família. Natanael, Filipe. Natanael também era tranquilo, né? Poderá surgir alguma coisa boa lá, quando Filipe foi procurar ele, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré, tal. Aí Jesus lidou com ele depois e tudo mais, mas não tem tantas informações. Filipe talvez fosse um fleumático, ele menciona Tiago, mas diz aqui que ele seleciona Abraão aqui para tratar. Ele fala aqui uma das coisas de Abraão, cauteloso. Em Abraão vemos facilmente a hesitação, a indecisão e o medo naturais de um fleumático. Então, hesitação, indecisão e medo. Fleumático não é corajoso, não enfrenta a coisa que nem enfrenta. O sanguíneo pode enfrentar porque ele é agitado, ele dá aparência que vai enfrentar tudo. O colérico deve ser mais decidido, mas o fleumático ele não tem muito esse ímpeto, né? Essa coragem, né? Ele não é decidido. Por isso que pode ser por aqui? Pode ser por aí. Ele não tem esse, olha, é por aqui, acabou, fechou. Ele negocia. Por quê? Porque ele próprio não defende uma coisa, às vezes, com segurança. Por isso que às vezes tem que ter um colérico junto de um fleumático também. Não, olha, eu acho melhor ir por aqui. O fleumático fala, tá bom então, abre mão e vamos. Então, é preciso. Então ele é cauteloso. Então, mesmo diante das promessas de Deus, Abraão recebeu promessa de Deus no seu chamado. Lá em Gênesis 12, 1-3, diz lá que ele chama Abraão, fala, sai da tua casa, da tua parentela, vem para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, em ti serão abençoados todos os povos. Deu promessas extraordinárias para Abraão. Mas apesar de todas essas promessas, Abraão continuava meio calculista, meio com medo. Ele tinha esse medo e se mostrou em algumas vezes. Quando ele foi apresentar a mulher, Sara, como irmã, lá para o faraó, ele teve uma época que ele foi lá para o Egito, e ele falou, aqui, esse pessoal todo aqui, olha, Deus era com ele, caramba, né? Ele podia, não, eu vou dizer que é a minha esposa. Chegou lá para o faraó, essa daqui é assim, essa moça bonita do seu lado, essa daqui é minha irmã. O faraó falou, se é uma moça bonita dessa, é irmã dele, então eu posso casar com ela. Pronto, arrumou uma confusão. Sabemos que depois Deus falou lá para Faraó, e Faraó pegou e falou, cara, pega aqui, deu presente para ele, porque era irmão da Sara, deu presente para ele, deu animais, deu riqueza, e ele está lá, e ele é irmão, até que um dia o Faraó lá teve um sonho lá, e Deus fala, olha, o que é isso? Aliás, eu não sei se foi o Faraó, acho que foi o Faraó, que um dia ele viu Abraão lá acariciando, falou, lá com a Sara, falou, o que é isso? Ela é sua mulher. Que eu vim aqui, como aqui eu não sabia bem os costumes da terra, disse que é minha irmã. Aí ele diz, não, de fato ela é minha irmã por parte de pai. Aí ele usa uma manobra lá para dizer, eu estou errado, mas estou certo, né? E, não, mas ela é minha irmã também, porque ela é filha do meu pai, não da minha mãe, enfim. Mas ele enfrentou essa daí com medo. Depois, outra situação, ele fugiu e foi para Abimeleque. Abimeleque também da mesma maneira. Aí Deus se apresentou em sonhos, foi para Abimeleque, dizendo, olha, essa mulher é mulher de profeta. Abimeleque chegou, acordou desesperado, reuniu os sábios lá. O que eu faço? Devolve ela para Abraão. Saiu de novo Abraão de lá. Então, Abraão, ele tinha promessa de Deus, tinha Deus com ele, mas tinha receio. Ele não era alguém decidido. Quando chegou Sara lá, e passaram-se anos lá, né, da promessa, passaram-se lá 15 anos e não acontecia nada. Aí chegou lá um dia lá, Sara falou, olha, eu tive uma ideia. Abraão falou, o que é? Não, olha, a gente pode ter um filho aqui, de repente até isso que Deus quis dizer lá 15 anos atrás, é um filho, só que é com a Agar aqui. O que Abraão faz, o fleumático Abraão? Sei lá, pode ser, não sei, de repente, pronto. Vieram Ismael, foi uma encrenca para a família toda depois,
foi uma tristeza depois de tudo isso, né? Ele teve que se desfazer. Depois a própria Sara chegou e falou, agora põe ela para fora. Ele falou, mas põe ela para fora. Pronto, Abraão levou Agar lá, pôs para fora. Enfim, ele sempre se mostrou nessa, ele era alguém que hesitava, ele tinha medo. Então, né, ele aponta isso como essa cautela de Abraão, né? Uma cautela, mas cautela por medo, por hesitação, por indecisão. Entretanto, né, foi um dos homens que no momento crucial demonstrou maior fé que a maioria, né? Quando chegou Deus para ele e falou, olha, toma teu filho, teu único filho Isaque, né? Sobe ao monte de Moriá e me oferece como holocausto. Pronto, Abraão foi lá e obedeceu. Então era alguém que tinha ao mesmo tempo que tinha medo, mas foi tocado também, teve fé e se destacou com isso, sendo depois chamado de o amigo de Deus, né? Abraão, amigo de Deus, é tido como o pai da fé posteriormente, né? E todo o povo hoje, tanto o judeu como o islâmico inclusive, respeitam o patriarca Abraão. Muito bem. Então, além de cauteloso, por conta desse medo, dessa indecisão, hesitação, também ele aponta uma outra questão aqui, pacífico, né? Fleumático lá, Abraão como pacífico. Ao tomar ciência do sequestro de Ló, sem desespero, como é próprio do fleumático, Abraão toma uma medida de socorro ao sobrinho. Ele juntou lá 318 lá, não é o 318 da Universal, não, esquece isso aí. Esse é de Abraão mesmo, juntou os 318 valentes lá que trabalhavam com ele e foi atrás desses reis que sequestraram seu sobrinho e trouxe todos de volta, devolveu porque não era só dele, ele quando trouxe, ele trouxe tanto a família de Ló, como trouxe dos outros reis de Sodoma que tinham também sido levados a toda a família. Trouxe, devolveu tudo, os despojos todos de volta, devolveu tudo para cada um. Perguntaram, não pode ficar para vocês os despojos. Ele falou, não quero nada de vocês, fica com tudo, só dá o que é dos rapazes aí, acabou. Então, era alguém muito pacífico nesse sentido. Também, outra situação, né, foi aqui quando ele está lá diante dos servos dele, os servos de Isaque, que começou a multiplicar. De Ló. Ló tinha muita coisa, né? E ele também tinha, embora eles vieram com pouca coisa de lá da terra deles, lá de Padã Arã, mas quando ele chegou em Canaã, ele foi se multiplicando, os presentes do faraó, os presentes de Abimeleque, ele foi enriquecendo, e Ló junto com ele enriquecendo. Aí ficou de um jeito que os dois tinham muitas coisas, não dava para conviver junto, e começou a ter atrito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. O que Ló faz? O que Abraão faz? Abraão era o cabeça. Abraão tinha todo dia de chegar para Ló e falar, Ló, é o seguinte, você vai lá para aquele lado lá, que eu vou ficar por aqui, ou então você vai para lá, que eu vou para cá. Ele podia tomar a decisão. Mas o jeito pacífico dele, para Ló também não dizer, olha, Abraão tirou a vantagem porque ele era o cabeça, ele chegou e falou, Ló, é o seguinte, vê aí para que lado você quer ir, e eu vou para o outro lado. Aí foi quando Ló escolheu Sodoma, porque ele olhou para aquela região, a região de Campos Verdes, tudo bonito, tudo muito florido, bom lugar para agricultura, ele falou, eu vou para lá, e se dirigiu para esse lugar. Foi quando Abraão foi para o outro lado, ou seja, Abraão, ele abria a mão, né? Abraão abria a mão, mas é isso mesmo. Abraão, então, ele cedeu o direito dele, ele cedeu para Ló. Isso para ele era tranquilo, ele não se coisava com isso, ele era pacífico, né? Certa vez também Abimeleque abriu um poço dele, era um poço que Abraão abriu. Abraão ele era aquele cara que, se aqui no Nordeste, ele abria poços aí para todo lado, ele abria e aparecia água. E ele abriu um poço lá, Abimeleque tomou. Vieram os servos de Abimeleque, tomaram dele. Mas ele deixou, não ficou para lá. Daí um dia ele fala para Abimeleque, olha,
seus servos me tomaram um poço aí também. Você quer fazer aliança comigo? Mas seus servos me tomaram um poço. Você fala, daí o Abimeleque falou, mas você não me falou nada. Falei, mas eles tomaram. Mas deixa para lá. E assim foi. Acho que ele ensinou isso para Isaac, porque Isaac depois tomaram um poço dele, ele abriu mão, tomaram outro poço dele, ele abriu mão. Então, já virou um modelo para Isaac, o filho dele, mas ele era pacífico. Ele evitava os conflitos, as confusões. Ele era também leal, né? Ele era leal. Tanto é que ele socorreu o Ló, o sobrinho, mesmo o sobrinho tendo escolhido Sodoma, porque quando Ló foi para Sodoma, foi escolha dele. Ele fica lá no meio daquele grupo, uma cidade que era uma cidade pervertida, foi escolha de Ló. Mas quando ele passou pelo aperto, Abraão foi lá, não, mas é meu sobrinho. Foi lá, correu atrás, livrou ele. Era alguém que tinha essa lealdade. O autor também coloca, além de pacífico, ele coloca passivo. Pacífico e passivo. Às vezes, em nome da paz, ele é capaz de suportar o que seria insuportável para outros temperamentos. Então, o fleumático, ele é muito passivo, né? Ele evita ao máximo conflitos, atritos. Mesmo quando a esposa dele chegou para ele, porque a esposa Sara despediu a primeira vez a Agar, despediu. Mas aí o anjo apareceu para Agar e falou, Agar, volta lá, fala com ela, vai dar certo, volta lá, conversa. E ela voltou. Voltou e Sara recebeu de volta Agar. Só que mais adiante, quando Isaac foi circuncidado, ele fez 12 anos, o irmão dele, Ismael, estava tirando um sarrinho, zombando, lá do Isaac. Aquilo aborreceu Sara. Aí vem Sara, põe essa serva para fora, porque o seu filho não vai herdar com meu filho. Aí Abraão falou, mas como assim? Não vai herdar. E ele teve que pegar, e aí o Senhor veio também para ele e falou, Abraão, pode dispensar a Agar, deixa ela, leva ela embora, deixa ela embora, despede ela, porque eu vou cuidar dela. Aí Abraão vai, se submete ali ao que a Sara queria, leva ela. Então ele era alguém passivo, né? Ele atendia essas coisas, né? E ele era alguém que também tolerava, mesmo situações acima de qualquer um tolera, ele tolerava, ele aceitava, ele abria mão de princípios, às vezes, para suportar, para tolerar aquilo que eram colocados sobre ele. Ele não brigava, né? Mesmo quando lá ele chegou naquele ambiente hostil, mas as pessoas respeitavam ele por conta dessa atitude dele de ser pacífico, de não brigar, de tolerar. Quando ele queria comprar lá a caverna para servir de sepultura lá para Sara, né, que morreu, aí ele vai lá para negociar. Aí a pessoa, né, e ele era alguém que só queria paz. Aí a pessoa falou, não vou te vender isso, pode ficar com ela, o que seria para mim uma mixaria de tal valor? Ele pegou e falou, não. Ele ouviu esse valor, ele já pegou, já separou o valor, falou, não, então está aqui, ó, quero ficar com nada de vocês. Então ele era esse tipo de pessoa que conseguia cativar aqueles que estavam em volta dele, dentro da sua passividade, né? A tendência dele era sempre primar pela paz. Finalmente, Abraão era temeroso. O fleumático, naturalmente, possui uma dose generosa de medo. Então, segundo aqui ele está colocando, o fleumático ele é temeroso, lógico. Ninguém é puramente fleumático. A gente, né, tem lá o fleumático que tem um pouco de colérico, tem um pouco de sanguíneo. Então, de acordo com a dosagem dele, isso vai ser mais acentuado ou não. Mas ele coloca o fleumático como sendo alguém de dose generosa de medo. Então foi por medo que ele mentiu lá para Faraó, né, sobre Sara. Ele teve medo, ele diz que por medo, eles vão me matar. Então abriu mão mas ela é esposa dele, mas ele
abriu mão disso. Posteriormente, ele fez o mesmo em Neguebe, com Abimeleque, como já falamos. Então, tudo isso mostra que ele era alguém temeroso. Finalmente, né, pelas experiências que viveu, favoráveis e desfavoráveis, né, ele foi sendo trabalhado por Deus. E Deus trabalhou na vida de Abraão, e Abraão se tornou aquilo que é um homem de maior respeito, como eu disse, em todo o islamismo, inclusive, mas mesmo entre os judeus, o pai Abraão. Quando os fariseus mencionavam acerca da fé, eles lembravam o pai Abraão. Então, Abraão ficou marcado como alguém de fé, apesar de todas as lutas que ele teve, todos os medos que ele teve, e ele é conhecido como o amigo de Deus. Tornou-se uma referência, portanto, para todos os homens com as suas deficiências e também com o seu potencial. É isso. Alguma pergunta, alguma colocação? Só um instantinho, dona Lucas. Dona Marlene quer fazer uma perguntinha. Naquela questão, né, que Deus falou para ele, sai da tua terra e da tua parentela, né? E ele ter levado Ló, é porque ele também estava temeroso de sair sozinho, né? Aí também mostra um pouco de medo, né? O senhor não acha? É a insegurança própria dele, né? Tanto é que ele nem obedeceu imediatamente. Dali ele saiu com o pai, aliás, antes disso ele tinha saído com o pai até um lugar, né? Parou lá, e depois de lá é que Deus falou com ele, e ele deveria deixar a parentela, deixar tudo, mas o sobrinho acabou indo com ele. Quem sabe mais uma companhia, quem sabe mais alguém aqui para um suporte. Era muito disso. Então, Abraão, ele tinha esse receio, era natural dele, né? E depois se expõe. Só que era um receio a tal ponto dele expor a esposa. Abimeleque levou a Sara para a casa dele. Olha só a situação, o que Abraão fez. Né? Abraão tinha a promessa de Deus, Deus era com ele, mas ele, quando chegou lá na terra de Abimeleque, Abimeleque levou ela para casa. E não aconteceu nada porque Deus em sonho falou com ele, falou, não põe a mão. Então, olha só o que, né, a gente vê aí o medo dele, a indecisão dele. Não era alguém, o que eu faço agora, né? Um colérico é mais decidido, não, acabou agora. Mas o fleumático, ele tem algumas horas isso ajuda e tem horas que isso complica. Quando é uma coisa que exige uma decisão firme, né, é melhor ter um colérico do lado e falar, não, é isso aqui que é melhor, tá? Senão vai ficar assim agora. Então é difícil mesmo. Mas são as coisas da pessoa, do temperamento. Alguma colocação mais? Opa, Fábio lá quer dar uma palavra. Pois não, Fábio. Graça e paz. Graça. Os temperamentos são coisas que Deus nos deu, né? Somos assim naturalmente, mas não podemos esquecer que temos que muito nos controlar também nos temperamentos, né? Essa obra é tão gratificante, tão boa, que nos caracteriza, nos coloca quem nós somos, para quem nunca ouviu falar. Mas o importante é que o Espírito faz nos controlar, né? O caráter a gente muda, mas o temperamento a gente controla, né? É verdade. E é uma coisa que esse tipo de caracterização da pessoa é uma coisa tão lúcida e importante para nós. E devemos pedir para o Espírito Santo sabedoria para o controle desses temperamentos exacerbados. Alguns melancólicos, depressivos demais, alguns sanguíneos, motivadores como um palito de fósforo, e se apaga muito rápido, né? O colérico, defensor de uma razão tão forte, capaz de destruir a fé de alguém também, né? É uma coisa que nós devemos contar. Apenas uma pontuação aqui.
né? E o que nos guia é o Espírito Santo, e ele nos aponta para o fruto do Espírito. É isso mesmo, né? No decorrer de todas as aulas, nós abordamos diversos aspectos disso, né? E dentro das aulas, inclusive, nós falamos sobre isso, né? O temperamento nunca vai ser desculpa, pode ser desculpa para o incrédulo nas fraquezas e nas falhas dele. Mas o cristão não pode jamais usar o temperamento como argumento para justificar o seu medo, para justificar a sua explosão, para justificar a sua irreverência. Não. Porque a partir do momento que nós cremos e somos habitados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ele tem controle, ele deve dominar o nosso temperamento. Então o temperamento ele pode ser e deve ser controlado pelo Espírito, né? E essa é a ideia, a tese que defende Tim LaHaye, que é o autor dos 2 livros, Temperamento Controlado pelo Espírito e Temperamentos Transformados. Então a ideia que ele trata é essa. Põe ali só um instantinho, vai chegar o microfone aí, já. Mas então a ideia é essa, que realmente, como cristãos, nós estamos sob o domínio do Espírito, não no temperamento, né? O temperamento não deve prevalecer na minha vida, deve prevalecer a direção do Espírito Santo. Mas é isso mesmo, Fábio. Pastor, Pode falar, nós seres humanos, nós viemos, cada um tem um temperamento, né? Isso é questão até mesmo de hormônios, descendência, família. Só que eu creio, e inclusive eu tenho um temperamento forte, mas eu creio que se Deus está no controle da minha vida, se Ele está no controle de todas as coisas, Ele está no controle do temperamento, e o temperamento pode ser moldado pelo Espírito Santo. Né? Porque a gente não tem o controle de nada. A gente precisa da mudança diária, e a gente só consegue essa mudança através de muita oração. Esse é o meu posicionamento. Espero que seja útil, né? Mas é isso mesmo, a gente tem que ser controlado pelo Espírito, não posso ser dominado pelo meu temperamento, né? O incrédulo até pode dizer, olha, eu sou assim mesmo, ele não tem, mas quem tem o Espírito Santo, o governo não é do temperamento, é do Espírito, porque o Espírito Santo vai moldar esse temperamento. Tanto é o que fez isso, como nós vimos na vida do apóstolo Paulo, que era alguém tido como um colérico, e Deus transformou aquela força que ele tinha. Ele não deixou de ser temperamento depois do encontro com Jesus. Ele continuou sendo colérico, mas aquela força que ele tinha foi aí canalizada para a defesa dos princípios da palavra, para viver o Evangelho mesmo numa situação mais dura, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos conflitos. Então ele continuou sendo o colérico, só que um temperamento conduzido, dirigido pelo Espírito Santo. Houve falhas? Houve. Quando ele teve a discussão lá com Barnabé, por causa de João Marcos, a Bíblia diz que houve tal desavença entre eles que eles se separaram. Então Paulo continuava o colérico. Teve decisões erradas. Posteriormente, lá no fim da vida dele, ele diz lá na segunda carta a Timóteo, olha, traze-me também Marcos, que me é útil para o ministério. Então era alguém que vivia essa luta de temperamento, mas nós precisamos ser controlados pelo Espírito. Se eu sou melancólico, se eu sou fleumático, se eu sou colérico, se eu sou sanguíneo, esse temperamento tem que estar governado pelo Espírito, não pelo meu ímpeto próprio, mas pelo Espírito Santo. É isso mesmo. Ok, gente? Era isso que nós tínhamos para falar. Já deu o segundo sinal. Que Deus abençoe vocês. Uma boa tarde. Coragem para voltar à noite. Não desanimem por causa do estacionamento. Que Deus abençoe vocês. Uma tarde aí abençoada.